Para falar um pouquinho sobre variável e alguns elementos que você vai precisar para a programação script, o que é uma variável? Variável é tudo que, pelo próprio nome disse, vai variar em função de alguma coisa. Por exemplo, você tem um jogo como esse aqui, fosse um jogo de uma forca. Cada vez que você coloca uma letra aqui, você não sabe. Cada espaçozinho desse aqui é como se fosse uma caixa vazia. E você não sabe o que tem dentro dela. Então ela pode ter qualquer coisa. Então o que tem aqui dentro pode variar. Então, cada espaço desse aqui é uma variável. Eu poderia chamar, por exemplo, essa aqui de variável 1, essa outra aqui de variável 2, essa aqui de variável 3, essa aqui de variável 4. É bom você dar um nome que você saiba, por exemplo, se eu chamar essa aqui de variável 1, não está me dizendo nada. Mas se eu dissesse que essa daqui é a variável letra 1, eu já saberia que quando eu falasse, sempre que eu falasse letra 1, eu estaria me referindo a esta variável. Então, variável é alguma coisa que você sabe que não tem uma posição constante, né? Então, pontos é uma variável? Sim, porque ponto pode começar do zero e até, sei lá, vamos estabelecer que o ponto máximo seja 100. Então, de 0 a 100, você não sabe quais são os pontos que vão ser adquiridos durante o jogo. Então, pontos é uma variável. Você vai chamar ela de quê? Você vai chamar ela, por exemplo, de variável ponto. Então, você vai chamar ela de pontos, por exemplo. Vou ter uma variável chamada pontos, que eu sei que tudo. É bom dar um nome de variável, sempre um nome te dando mais ou menos a explicação do que ele seja. Assim acontece também, por exemplo, com a variável tempo. Isabel, então beleza. E o que mais que você precisa saber sobre a variável? Você precisa saber que tipo de variável é. Por exemplo, a letra ela é um caractere tipo string, quer dizer, ela é uma letra, ela não é um número. Você não pode somar uma letra, você não pode somar A com B com C empiricamente, né? Assim, você não pode, a não ser que você atribua um valor a A, um valor a B, um valor a C. Do contrário, não existe soma de letras. Pontos, por exemplo, você já pode somar. Você pode somar cada vez que você acertar, você ganha 10 pontos. Então, você bota 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, já é um número. Né? Tempo também é um número, mas são números diferentes. Por que são números diferentes? O ponto, por exemplo, é um número inteiro. Eu vou somar 1 mais 2 mais 10 mais 15. O tempo eu vou somar como? 1 minuto, 30 segundos e 2 centésimos, por exemplo. Já não é um tempo inteiro, é como se fosse 1,30, 1,40. Então, é um número que não é inteiro, é um número real. Então, a gente tem um outro nome para ele. Ok? A gente chama de float. Float por quê? Porque ele tem um ponto e vírgula. Né? Isso em inglês é conhecido como float. Então, você tem uma variável tipo string, que é a letra, você tem uma variável tipo inteira, e você tem, que são números inteiros, e você tem uma variável tipo float, que é a variável ponto e vírgula, ok? Então, é só isso que eu tinha para falar sobre variáveis.